Muito bom dia, graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez para realizarmos nossa devocional matinal, né? Que já tem sido algo que está fixado no nosso calendário diariamente. E por motivo de força maior, o pastor Segundo não pôde estar realizando a devocional de agora de manhã, porque ontem na rua dele estava com problema na energia. Eu acredito que por esse problema de energia houve também um problema com a internet dele. E para completar também, os dados móveis dele não está funcionando muito bem. E para realizar esse tipo de transmissão é necessário que você tenha uma internet bem estável, né? Aí ele pediu para que eu o substituísse aqui mais uma vez. E aqui estamos, né? Para trazer para os amados algo da parte de Deus nessa manhã, certo? Na nossa devocional. E antes que dê 9 horas e nós iniciemos, venhamos a fazer a nossa oração. Vamos aqui para os avisos. Eu acredito que hoje ele trará continuidade, certo? Ao assunto que ele havia prometido da quarta-feira. Prometeu na quarta e não pôde trazer ontem. Eu acredito que hoje ele dará prosseguimento às 18 horas. E se Deus nos permitir, nós estaremos aqui para ouvirmos, né? Algo mais que Deus tem a trazer para nós através dos seus servos. Como vocês já sabem, né? Os irmãos que vêm acompanhando as devocionais da Cristã Evangélica do Siqueiro, nosso horário pela manhã até o dia 22 de junho, certo? Que é quando as igrejas em função do decreto estadual, poderão voltar novamente a realizar seus cultos, desde que, né, a realização dos cultos ocupem somente 20% do espaço. Como a nossa congregação é pequena, né, tem um espaço bom, tem uma quantidade pequena ainda de membros, então dará para, eu acredito eu que se nada mudar até lá, poderemos realizar normalmente os nossos cultos, tomando todas as medidas de segurança necessárias, né? As cadeiras afastadas umas das outras, com máscaras, né? Terá álcool gel disponível para que possamos higienizar nossas mãos e assim voltarmos novamente a nos reunir, prestar o nosso culto ao Senhor e matar aquela velha saudade dos irmãos, matar aquela velha saudade do culto público, ali onde estaremos reunidos fisicamente. Eu creio que essa expectativa não é só minha, eu acredito que dos irmãos também que aqui nos acompanham têm o mesmo desejo, a mesma vontade, certo? E se Deus permitir, tudo ocorrerá bem novamente, nós voltaremos a nos reunir como de costume. Aí, após isso, eu acredito que o pastor Segundo verá uma forma de continuar ou não fazendo as devocionais, né? Isso aí ele verá depois. Como já são 8 horas, vamos fazer aqui a nossa oração, certo? Iniciando essa devocional das 8 horas da manhã de hoje. Amém, amados? Peço aí que onde você está, você possa curvar sua cabeça ou fechar os seus olhos, fique à vontade e juntamente comigo nos dirigirmos ao Senhor em oração. Vamos orar então. Amado Deus, querido Senhor, queremos te exaltar, queremos te glorificar, Senhor, neste dia. Te agradecer pela noite, te agradecer pelo dia, pela saúde, pelos livramentos, pelo fôlego de vida e pela bênção maior que qualquer bênção que seja essa, Senhor, que é a bênção da salvação. Queremos te glorificar por tu ter nos escolhido, Senhor, por tu ter colocado dentro de nós a tua vida, ter posto dentro de nós o teu Santo Espírito, por tu nos conceder a tua palavra, Senhor. Ó Deus, que privilégio maravilhoso, que se dependesse de nós, nós jamais alcançaríamos, porque é uma bênção, é algo alto demais para nós e nós jamais poderíamos alcançar, Senhor. Vem aquecer o nosso coração nessa manhã com a Tua palavra, que é vida, Senhor, que é pão, Senhor, que nos alimenta. Nos edifica, nos abençoa, abençoa cada um, Senhor, que está
ouvindo, Senhor, essa devocional e que os seus familiares também venham ser abençoados, possam ser alcançados pelo teu evangelho, pela tua bênção e por tua graça. Ouve a nossa oração, pois nós a fazemos, Senhor, no nome precioso e santo de Jesus. Amém. Pois bem, amados, a lição de hoje, certo? Ela tem como seu texto base Gênesis, capítulo 11, do versículo de 1 a 9. E o título da lição, o qual nós leremos logo após lermos o texto base, o título da lição é Arca de Noé ou Torre de Babel? Vou repetir. Arca de Noé ou Torre de Babel? É uma indagação, né? Qual é a sua escolha? Você prefere estar abrigado na Arca de Noé? Ou você preferirá se engajar no projeto de construir a Torre de Babel? Essa é uma indagação que será feita aos nossos corações, né? Colocaremos nossa consciência, nosso coração, nossos pensamentos à prova nessa manhã. Mas vamos para o texto, amados, para o texto de Gênesis, capítulo de número 11, versículo de 1 a 9. Então vamos ler o texto, que diz o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Gênesis, capítulo 11, verso 1 a 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor o dispersou por toda a superfície dela. Esse é o texto base. E o texto, certo, que nós leremos agora, né? O texto, podemos assim, mais centralizado da lição é Gênesis 6 e 9, que diz o seguinte: Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o nosso autor da lição, ele começa dizendo: Arca de Noé ou Torre de Babel? Em qual desses dois projetos você apostaria? Com tijolos, betumes e alguns engenheiros não seria tão difícil levantar uma bela torre. Já a arca, um barco gigante, construído por um velho e seus filhos, para guardar uma família e uma penca de animais de uma chuva inédita. Qual a chance disso funcionar? Mas, por incrível que pareça, foi justamente esse o projeto que deu certo. Por quê? Primeiro, Deus queria a arca e não a torre. Podemos perder muito tempo,
força e dinheiro investindo em projetos que Deus não quer. Por isso, colocamos nossos planos diante de Deus em oração e pedimos a Ele que abençoe nossas decisões, nos dê discernimento, abra portas e as feche também. Não significa que sempre teremos convicção da vontade de Deus em cada decisão que tomamos, mas quando considerarmos a vontade de Deus, especialmente como revelada nas Escrituras, diminuímos muito a chance de gastar nossa vida em projetos que nunca vão se realizar. Além disso, enquanto os engenheiros de Babel queriam fazer o próprio nome célebre, Noé, quando saiu da arca, fez um altar ao Senhor, para que a glória fosse de quem deveria ser. Pouca diferença fará se as pessoas não souberem quem somos, mas quanta diferença fará se elas não souberem quem Cristo é. Que Deus nos ajude a sonhar os projetos dele e a considerar as motivações do nosso coração. Não para que nosso nome seja célebre, mas para que o nome de Cristo seja conhecido. E a oração do autor é a seguinte: Senhor, venha o teu reino, pelos pequenos e grandes projetos do meu coração. Amém. Amém, amados? Pois bem, o texto, como eu já falei aqui de início, ele faz uma indagação, perguntando qual dos dois projetos nós queremos abraçar ou qual dos dois projetos nós atualmente em nossas vidas estamos abraçando ou investindo nele, né? Se nós formos olhar aqui o texto base é Gênesis 11, 1 a 9. E o texto abaixo, né, é Gênesis 6, 9. O de 11 a 9, o qual nós lemos, é o texto que se refere ao evento da construção da Torre de Babel, certo? E o texto aqui de 6, 9 é um texto onde fala sobre a questão da construção da arca. Mais precisamente, o versículo 9 fala após a arca já ter sido construída, após o dilúvio já ter se passado, e o evento aqui fala sobre Noé levantando um altar e oferecendo animais limpos ao Senhor. E o interessante, amados, é que, como fala aqui no início, que a arca de Noé é o Torre de Babel. Em qual desses projetos você apostaria? Nós vemos que os homens, né? Os homens daquela época não mudaram. Aliás, os homens de hoje não mudaram dos homens daquela época. O pecado que havia no coração deles é o mesmo pecado que habita no coração dos homens de hoje. Por isso que nós vemos que a vida dos homens de hoje são uma vida cujos projetos são arquitetados fora dos planos de Deus, fora dos planos do Senhor, amados irmãos. Porque se nós voltarmos agora novamente para o Antigo Testamento, nós vemos que um dos planos de fé que havia no coração dos homens de Deus, um deles que são até elencados em Hebreus capítulo de número 11, né, tido como um dos heróis da fé, o conhecido texto de Hebreus 11, a palavra do Senhor nos diz em Hebreus capítulo 11, versículo 8 a 10, que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu ao fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. Ou seja, desde o início, Deus ele lança a semente das suas ordenanças e das suas palavras no coração do homem. Foi assim com Abraão, foi assim com Adão e Eva. Deus disse a palavra dele: olha, eu quero que vocês façam assim e não façam assado. Vocês devem comer de todo fruto que tem no jardim, exceto do fruto tal, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E não foi diferente com Abraão, como diz o versículo 8 de Hebreus 11. E o texto no versículo 9 continua: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó,
herdeiros da mesma promessa. Por quê? Por que que eles fizeram isso? Porque o versículo 10 de Hebreus 11 vai responder. Porque aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e fundador. Porque eles estavam olhando para quem assinou o projeto lá embaixo, amados. Essa assinatura no projeto, ela é algo de fundamental importância. Por quê? Porque quem assina o projeto é o arquiteto, ou então o engenheiro, que é quem estudou e sabe fazer minuciosamente todos os cálculos, desde o seu alicerce, para que, independentemente do tamanho que for feito o prédio, a obra não venha a ruir e não venha a cair. Eu entendo um pouco disso porque eu já fiz um curso técnico em edificações. E eu, por ter apenas o curso técnico, eu só poderia, no término do curso, assinar obras de até 80 metros quadrados. Se fosse para fazer algo maior, de maior grandeza, de maior estatura, de maior risco também de cair, de ruir, era necessária a assinatura de um engenheiro. Por isso, amados, que o plano de fé e o plano de salvação na vida do homem, desse projeto que deve ser construído no decorrer das nossas vidas, esse projeto ele é assinado por Deus. Por isso, se Deus assinou o projeto, pode investir seu tempo, pode investir, amados, em comprar, em colocar o melhor material que for necessário para construir essa obra, porque se Deus assinou, a obra é garantida, tudo vai ocorrer bem, tudo vai dar certo. E o interessante é que o texto diz que pela fé Abraão, juntamente com Isaac e Jacó, habitavam em tendas. No seu projeto atualmente, pode ser que Deus não esteja usando ou querendo que você faça algo que vai chamar muita atenção. Deus, para uns, pode estar querendo construir aqui uma pequena tenda. Para outros, construa aqui, faça um duplex nesse exato momento. Para outro, faça um triplex. O importante é que Deus esteja assinando, amados, esse plano. Que Deus esteja assinando o projeto. Que o projeto que você está colocando à frente na sua vida seja o projeto de Deus e não um projeto de homens, como aconteceu aqui no caso da Torre de Babel. E nós vemos, amados, que não deu muito certo. O interessante, aliás, não deu muito certo, não deu nada certo. E no versículo 3 do capítulo 11 de Gênesis, eles dizem uns para os outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bens. E os tijolos serviram de pedras e betumes de argamassa. E eles convidam de novo: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade cujo topo chegue até os céus. Não falta para mim e para você no mundo de hoje em dia esse tipo de convite, né? Para que você faça a sua vida embasada no que você realmente acredita, né? Você vive um evangelho segundo você mesmo. Segundo eu, os homens vivem esse evangelho cuja assinatura do projeto são eles mesmos que assinam. Eles mesmos correm o risco. E se nós formos ver aqui no final do texto, no versículo de número 6, a Bíblia diz que Deus, no versículo 8, no versículo 6, o texto diz: agora não haverá restrição a tudo que intentam fazer. E no versículo 8, Deus os dispersou dali pela superfície da terra. E se nós formos lá para o Novo Testamento, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, pelo contexto lá, pelo que diz o texto e pelo que nós vemos aqui, o pior castigo que o homem pode receber nessa vida é ele ser entregue à sua própria vontade. É ele ser entregue a construir a sua vida do seu jeito e da sua maneira. A construir a sua vida da forma como ele bem pensa. Porque esse é o pior castigo que pode existir. Porque o homem começa a construir uma torre que cairá por cima dele próprio. Se nós não tivermos a nossa vida embasada, amados, no manual de edificação da nossa fé, da nossa vida, da construção, que é a obra de Deus, que é a palavra de Deus, esse é o nosso manual.
com toda certeza, essa obra, essa vida há de ruir, ou mais cedo ou mais tarde. E no final da nossa vida, será muito tarde de nós nos voltarmos para a palavra de Deus ou para Deus, que é o verdadeiro arquiteto e fundador da nossa vida e da nossa fé. Lá no Novo Testamento também, a palavra do Senhor, se referindo, Paulo escrevendo a crentes, aos crentes de Éfeso, e a palavra de Deus para mim e para a sua vida, né? Os crentes que moram aqui no Siqueira, aos crentes do Siqueira, aos crentes que moram no interior do Ceará, aos crentes que moram no bairro X do Y. A palavra do Senhor nos diz em Efésios 2:19 até o 21. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o santuário do Senhor. Se você é cristão, se você é servo de Deus, e você está com a sua fé fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, isto é, sobre aquilo que eles escreveram, inspirados pela palavra do Senhor, então você pode ter certeza, meu amado, que o seu engajamento na obra de Deus fará com que, como diz o versículo 21, você crescerá, a igreja e a obra do Senhor crescerá como um edifício bem ajustado, crescerá como um santuário dedicado para o nosso Deus. E o apóstolo Pedro, ele complementa aqui a partir do versículo 6 do capítulo 2 de sua primeira carta. Pois está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Noé, quando recebeu de Deus o projeto de construir a arca, né? Ele, por algum determinado momento, eu acredito que Noé não sei se sua esposa ou seus filhos se viram envergonhados ao receberem da parte dos incrédulos a zombaria, né? Para que vocês estão construindo essa arca, né? Nos dias de hoje, para que esse negócio de ser crente? Para que esse negócio de ir para a igreja? Para que esse negócio de ler Bíblia, de obedecer Bíblia, de pregar Bíblia? Mas a palavra do Senhor, ela diz que se nós crermos no Senhor, se nós pormos a nossa fé em Jesus Cristo, que é a pedra fundamental e angular da igreja, sobre o qual todo edifício ele cresce bem ajustado. Nós, de modo algum, diz aqui a palavra em 1 Pedro 2,6, de modo algum nós seremos envergonhados. E ele continua: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal e angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Ou seja, esses tropeçam no projeto ali que Deus colocou aqui abertinho na mesa. Na sala de edificação, Deus coloca aqui todo o projeto dele aberto. E nós só podemos ter acesso, ver e ler o projeto de Deus para mim e para a sua vida, e vermos o projeto de Deus para a igreja, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, para as Escrituras sagradas, meus amados irmãos. E continuando aqui no nosso texto, na nossa devocional, aqui no penúltimo parágrafo, o nosso escritor lhe diz: além disso, enquanto os engenheiros de Babel queriam fazer o próprio nome célebre, Noé, quando saiu da arca, fez um altar ao Senhor para que a glória fosse para quem deveria ser. Que coisa linda! Para que a glória fosse para Deus. Pouca diferença fará se as pessoas não souberem quem somos. Mas quanta diferença fará se elas não souberem quem Cristo é?
Que Deus nos ajude a sonhar os projetos dele e a considerar as motivações do nosso coração. Preste atenção nisso aqui. Que Deus nos ajude a sonhar os projetos dele, né? Tem até uma música que eu cantava muito, né? Mas também meio ignorante, que eu cantava, né? Sonhe os sonhos de Deus. Até como o pastor Segundo já falou uma vez, ele disse que Deus não tem sonho, Deus não vive de sonhos. Deus, ele tem planos e tem projetos para mim e para a sua vida, né? E sonho é algo que nós não podemos tocar, nós não podemos apalpar. Mas os projetos de Deus, eu e você, alguns em maior quantidade, outros em menos, mas desde que você tenha pelo menos um projeto aí na sua mão, o projeto que me refiro é a Bíblia Sagrada. Então, meus amados, se nós temos esse projeto do Senhor na sua mão, que é a palavra de Deus, então nós temos tudo. Nós temos o projeto de Deus que nós podemos ver, pegar, enxergar e viver por esse projeto. Viver por fé e não por vista. E continuando aqui no último parágrafo novamente, não para que nosso nome seja célebre, mas para que o nome de Cristo ele venha a ser conhecido. Amém, meus amados? Que nós possamos deixar de lado, né, a voz que vive diariamente vindo aos nossos ouvidos dos projetos do mundo, projetos estes que os homens só querem evidenciar o próprio nome deles, porque o projeto de Babel era eles construir aquela torre para que eles chegassem ali até os altos céus, né? Até mesmo de uma certa forma querendo se endeusar, sabendo o que eles queriam, que eles mesmos sabiam que era o melhor para eles, quando na verdade nós não sabemos. E as pessoas do mundo hoje em dia, eles acham que podem ter a mesma coisa, acham que podem glorificar a Deus e ao mesmo tempo glorificar o próprio nome deles, ganhando muitas vezes dinheiro sujo e ganhando seu dinheiro ou a sua vida em cima de projetos mundanos ou de trabalhos muitas vezes que não glorificam o nome do Senhor. E nós podemos ver muito isso na vida de muitos artistas que até se batizam, dizem, hoje eu sou evangélico, eu até me batizei, aí postam lá na rede social se batizando, mas eles não sabem que não podem servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Ou você serve a Deus, ou serve às riquezas. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Que nós possamos, no nosso dia a dia, na nossa vida, jamais pormos de lado a obra de Deus, nem a palavra de Deus, que é o projeto assinado por Deus para a minha e para a sua vida. Que nós possamos deixar de lado, né, não dar ouvidos à confusão, essa confusão de vozes que existe no Babel que se chama mundo, mas que nós possamos voltar os nossos ouvidos para o projeto de voz uníssona, que é a palavra de Deus. Que nós possamos voltar os nossos olhos, o nosso coração e a nossa fé para esse projeto do qual não tem possibilidade alguma de ruir nem de ir abaixo, que é o projeto do Evangelho, que é o projeto da salvação de Deus para mim e para a sua vida e para a vida de todo aquele que crê. Amém, meus amados? Vamos então terminar a nossa devocional de hoje. E lembrando que às 18 horas Deus vai abençoar, a internet do Pastor Segundo vai voltar ao normal e às 18 horas ele estará de volta para trazer a devocional noturna, né? Ou a devocional das 18 horas, da qual nós já estamos bem acostumados de assisti-la porque tem sido bastante edificante para todos nós. Amém? Esse é o aviso. Vamos então fazer aqui uma oração, entregando a Deus as nossas vidas e a devocional de hoje de manhã. Amém? Vamos orar então. Amado Deus, querido Senhor, queremos te exaltar porque Tu és o nosso arquiteto, Tu és o nosso fundador. Foi Tu, Senhor, quem colocou a Jesus Cristo, Teu Filho, nas nossas vidas. Pedra principal, pedra angular.
E nós queremos sempre, Senhor, estar edificados sobre ela, Senhor, sobre essa pedra, sobre que os apóstolos e profetas também escreveram, inspirados e ordenados por Ti, meu Deus. Que se porventura estamos nós, Senhor, traçando, construindo algo em nossas vidas que não estão de acordo com o projeto da Tua palavra, da Tua vontade para o nosso viver, que nós possamos a partir de hoje, a partir de agora, abandonar, rasgar, Senhor, esse projeto nosso, para vivermos, Senhor, em conformidade com o projeto Teu para as nossas vidas. E esse projeto, ele é conduzido e orientado por Tua maravilhosa palavra. Nos dá, portanto, Senhor, no decorrer desse dia, esse discernimento. Abra os nossos olhos, Senhor, limpa os nossos corações e nos faz edificar a nossa vida e a nossa fé sobre a Tua palavra, para que quando vierem as tempestades, vierem os rios, Senhor, nós possamos estar com a nossa vida e com a nossa fé edificada sobre a rocha. Abençoa, Senhor, o nosso país, abençoa os nossos governantes, abençoa, Senhor, os que estão enfermos, Senhor, Teus servos que estão enfermos, seus familiares, amigos, Senhor, que estão hospitalizados, que estão com Covid, que estão, Senhor amado, enfrentando outros problemas de enfermidade, pois Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus que está acima de tudo e todos. Vem, portanto, Senhor, pela Tua misericórdia, ouvir a nossa oração nessa manhã, pois nós a fazemos no nome maravilhoso, poderoso e santo de Jesus, o Teu Filho, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, meus amados. Que Deus nos abençoe em todo o decorrer desse dia e nós nos veremos novamente às 18, se Deus nos permitir, com o Pastor Segundo trazendo a devocional. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome maravilhoso e santo de Jesus. Amém. Glória a Deus.